Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio de Química e nós vamos iniciar mais um módulo aqui no nosso canal. Esse módulo ele vai tratar o estudo e as propriedades de uma solução. E nessa aula de número 1, nós vamos tratar alguns conceitos relacionados às dispersões, até chegarmos no nosso assunto principal, que é o estudo das soluções. Então, vamos lá começar esse processo maravilhoso da química. Ok, nós temos aqui dois sistemas, dois copinhos, um copinho aqui, um sistema que tem água e sal, beleza? E um outro copinho aqui que tem água e pedras, ok? Bom, o que eu consigo analisar visualmente, no visual, um copo de água e sal? Bom, já imaginou aí, você tem lá um copinho de água e sal. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: a olho nu, vendo assim, com os próprios olhos, assim, ó, visualmente, sem ajuda de nada, só com os olhos, tranquilo. Você consegue diferenciar um copo de água que não tem sal dissolvido de um copo de água que tem sal dissolvido? Levando em consideração que você não vai provar esse copo, ok? Você não vai beber nenhum desses sistemas. Só olhando, você consegue identificar? Não. Quando você pega um pouquinho de sal, dissolve no recipiente e se dissolve bem, né, dissolve tudo aquele sal sem deixar nada no fundo, esse copo ele aparenta ter apenas água, continua aparentando só água. Se você não provar, obviamente, esse copinho, esse sistema, vai aparentar visualmente que aquilo ali é apenas água normal que você tem ali. Só que aí que tá. E aí que entra a questão no que eu quero chegar. Existem sistemas que, quando eu dissolvo uma outra substância nele, ele se distribui tão bem, ele se espalha tão bem dentro da outra substância, que esse sistema ele apresenta uma uniformidade. E esse é o caso aqui, ó, da água com sal. Ele apresenta uma uniformidade. Ele é uniforme. Todas as partes desse sistema apresenta visualmente a mesma característica, a mesma aparência, vamos dizer assim. Então é bem uniforme. E essa uniformidade, quem que garantiu isso? Por que o sal dissolvido na água ele é tão uniforme? Justamente porque as suas partículas elas sofrem dissolução total. Então, ó, dissolução total. O que significa isso, dissolução total? O sal, ele se distribuiu muito bem dentro desse sistema aqui. O sal, ele conseguiu se espalhar de maneira muito bem feita, muito bem espalhada dentro da água, na própria água. E isso gerou uniformidade no sistema. E isso daqui é o que nós chamamos de uma única fase dentro do sistema. Essa única fase dentro do sistema é o que nós chamamos, não é apenas água com sal que gera sistemas assim, mas toda vez que um sistema apresenta essa uniformidade única dentro dele, nós dizemos que essa mistura é uma mistura homogênea. Tá? Então, nós vemos que aqui é uma mistura homogênea. Ela tem uniformidade. Todas as partes aparentam a mesma aparência. É meio esquisito, né? Aparentam a mesma aparência. Mas é exatamente isso. Visualmente, é bem distribuído as coisas. É igual às partes. Ok? Não tem nenhuma parte do copo de água que seja diferente da outra. É tudo bem uniforme. E isso é garantido por causa da dissolução total do sal. Ele se espalha muito bem dentro do sistema. E isso gera, então, um sistema homogêneo. Agora, no caso da água com as pedras, o que acontece? As pedras, elas não se espalham na água, elas não vão se distribuir por toda a água. Como elas são mais densas do que a água, elas vão se depositar todas aqui no fundo, ó. Todas aqui no fundo. E aí que tá, elas ficando todas ali no fundo, se concentra duas partes distintas dentro do sistema. Eu consigo visualmente analisar e perceber que tem água e pedra dissolvida nesse sistema, justamente porque as pedras elas não se dissolvem.
Esse sistema é um sistema que ele não apresenta uniformidade por inteiro. Ele apresenta uniformidade em cada parte do sistema que eu analiso. Eu consigo ver partes diferentes. Por mais, por exemplo, eu consigo ver uniformidade na parte da água. Mas o sistema em si não é uniforme. Eu consigo olhar aqui, ó, a água totalmente uniformezinha. Olho para as pedras, também bem uniforme. Só que aí que tá. As pedras e a água não tornam o sistema uniforme. Ele torna o sistema bifásico. Como assim? Duas partes, duas fases eu consigo analisar. Duas partes diferentes eu consigo analisar no meu sistema. Então, nesse caso aqui, ó, é um sistema que tem duas fases. É um sistema bifásico, é um sistema que é dividido aí em duas partes. Eu consigo visualizar duas partes. E isso daqui, a gente percebe que é um outro extremo. Aqui nós temos uma dissolução total. Ó. No caso da água com sal, uma dissolução total. Todo o sal se dissolveu em toda a água ali no sistema. Agora, aqui no caso da água com pedra, nós temos um outro extremo. E qual extremo é esse? É o extremo de uma separação total. A pedra, nenhuma partícula ali da pedra ali se dissolveu, se distribuiu, se espalhou na água. Pelo contrário, as pedras ficaram todas ali lá embaixo, lá no fundo do recipiente, e a água na parte de cima, por causa da diferença de densidade. Então eu percebo aqui, ó, que essa aparência de ter mais fases é porque aconteceu uma separação. Tá? As substâncias elas estão misturadas uma na outra, mas eu percebo que há uma separação entre essas substâncias que eu misturei. Então tem uma separação total. Uma separação total. E esse caso aqui, quando as substâncias que eu misturei, elas geram partes diferentes, visualmente, partes que não se misturam, vamos dizer assim, né? Elas estão misturadas, mas não tão uniformemente, não estão uniformemente misturadas, isso gera um sistema que tem característica de ser heterogêneo. Heterogêneo, tá? Uma mistura heterogênea, tá bom? Ou seja, aqui nós temos dois extremos. O extremo de um sistema que é totalmente uniforme, totalmente homogêneo, verdadeiramente homogêneo, tem uma dissolução total das substâncias, e nós temos, pelo outro lado, um sistema que é heterogêneo, onde tem a separação total. As pedras e a água estão totalmente separadas, por mais que estejam no mesmo sistema, misturadas no mesmo sistema, elas estão separadas no sentido de uma não estar disseminada na outra, distribuída na outra, ok? E aí que está, nós temos dois extremos. E dentro desses dois extremos, nós temos coisas aqui que estão no meio. Nem todas as substâncias apresentam esses dois extremos. Totalmente distribuído, totalmente dissolvido e no outro lado totalmente separado. Nós temos um entre-meio aí. Nós temos algumas substâncias, alguns sistemas que têm propriedades, né, dessas partículas diferentes que estão entre estar dissolvido totalmente e estar separado totalmente. É o que a gente vai analisar agora. Imagine que a gente pega uma água de enxurrada, certo? Imagina aquela enxurrada daquela terra vermelha, cheia de argila, terra vermelha, tudo aquilo lá. Concorda comigo que se eu pegar um copo de água, como eu peguei aqui, ó, um copo simples aqui de água, e eu pegar um pouco com o copo, com a ajuda desse copo, essa água dessa enxurrada, que tá tudo ali misturado, né? Se você perceber, a primeiro momento, vai estar tudo misturado, né? Porque a velocidade com que a enxurrada estava levando as partículas, deixou todas as partículas que eu tenho ali distribuídas, né? Todas movimentadas, todas elas se movimentando. Só que quando eu deixo isso daqui parado por um tempo, então eu pego lá um copo, certo? Pego a água da enxurrada e deixo descansando por algum tempo, por alguns minutos, algumas horas. O que eu vou perceber? Que as partículas maiores, as partículas mais pesadas, mais densas, vamos dizer assim, que é o mais correto, elas vão se depositar nessa fraçãozinha aqui.
Então, as partículas mais densas, né, as partículas, vamos dizer assim, de terra, que são mais densas, elas vão se depositar nessa fração aqui, ok? Então, aqui vai ficar bem nítido, né? Aquela parte de terra mais densa embaixo aqui. E depois, a gente vai analisando que as partículas médias, elas vão se depositando mais ou menos nessa segunda fração de cima. Justamente por não serem tão densas quanto a da primeira fração aqui, a segunda fração é mais densa, vamos dizer assim, que as outras que estão acima dela, que é a própria água, por exemplo. Mas elas estão aqui, ó, um pouco mais distribuídas dentro do sistema. O que acontece? A primeira fração é aquele pedaço, aquela parte de terra que realmente não se dissolve, não se distribui. É o caso, por exemplo, aqui das pedras do primeiro exemplo. Aquela terra que não se distribui na água. Enquanto a água estava agitada, ela estava ali no sistema. Só que quando eu paro o sistema, ocorre sedimentação. E essa sedimentação vai parar aqui no fundo, ok? Então, o sedimento, a parte mais densa, fica aqui no fundo. Aqui na segunda parte que a gente está analisando, as partículas elas não estão nem tanto assim sedimentadas e nem tanto assim distribuídas. Elas estão meio termo, ok? Elas estão meio termo, elas estão em parte distribuída, em parte sedimentada, principalmente nessa parte aqui nós temos a parte mais sedimentada, mas nessa parte aqui de cima está um pouco mais distribuído e assim vai. E a gente percebe aqui uma possível terceira parte, uma terceira fase aqui no nosso sistema. Aqui é a parte onde as substâncias elas estão mais distribuídas na água, ok? Elas estão mais distribuídas, disseminadas, bem mais espalhadas na água que estava essa enxurrada. Até mesmo se eu deixar isso daqui por alguns dias parado, sedimentado, eu percebo que a água continua com um aspecto não limpo totalmente, mas vai apresentar um aspecto ainda de uma coloração meio avermelhada, meio amarronzada, um aspecto bem claro. O que isso me indica? Que eu ainda tenho partículas que estão dissolvidas aqui. Então, tem partículas que estão ainda dissolvidas, disseminadas aqui. Então, nessa terceira parte, o que tem como característica principal? É algo mais parecido com esse sistema aqui de água com sal, onde nós temos partículas que estão muito bem distribuídas, estão muito bem espalhadas dentro da água. Então, percebe que nós temos um meio termo muito interessante aqui. Nós temos um sistema que apresenta uma característica aí física muito interessante. Uma parte onde eu tenho uma boa separação total das partículas. O sistema 2, que é um sistema muito interessante, que é um sistema que apresenta ao mesmo tempo uma sedimentação, mas também ao mesmo tempo apresenta ao mesmo tempo uma separação das partículas e ao mesmo tempo uma distribuição, e uma terceira parte que apresenta uma dissolução mais completa, um espalhamento melhor das partículas. E é isso que nos faz estudar o que nós chamamos de dispersões. O que é dispersão? Dispersão seria o caso aonde uma substância ela consegue se espalhar numa outra substância, ok? Vamos anotar isso daqui, ó. O que é uma dispersão? O que são dispersões? Dispersões são sistemas, tá bom? Ó, nós chamamos de dispersões, sistemas. Acho que eu vou escrever um pouquinho mais embaixo. Aí. São sistemas, ok? São pequenas porções de matéria, você que já entende essa linguagem. Quando eu falo sistema, eu estou falando uma pequena porção de matéria que eu estou analisando. São sistemas onde uma substância... Então, aqui, ó, são sistemas onde uma substância... Então, aqui, ó, onde uma substância... Vamos anotar... Uma substância... em menor quantidade, obviamente, tá? Então, imagina, eu tenho lá uma substância que está em menor quantidade e ela está espalhada em uma outra substância. É o caso aqui, ó,
do sal e da água. O sal é uma substância que se espalhou na água. Aqui no caso da partícula na fase 2, nessa parte aqui, 3, nossa vida, tampei o 3, aí. Nessa parte 3 aqui do sistema, as partículas de argila, de terra, tudo aquilo lá, elas estão espalhadas na água dessa enxurrada, ok? Então, dispersões são sistemas onde uma substância está disseminada ou espalhada, está distribuída numa outra. Então, está aqui, ó, espalhada. Ou, se quiser, disseminada. Nossa, escrevi tudo errado. Espera aí, vamos apagar. Espalhada e disseminada. Disseminada em uma outra substância. Ok? Então, essa é a definição de suspensão. Um sistema onde uma substância está espalhada, está disseminada em uma outra substância, ok? Uma substância em menor quantidade que está dissolvida numa substância em maior quantidade. A substância que se espalha, ok? A substância que se espalha, nós chamamos ela de disperso. E a substância a qual, vamos dizer assim, é usada para dispersar a outra, espalhar a outra, nós chamamos ela de dispersante, ok? Então, a que se espalha, nós chamamos de disperso. E aquela que é usada para se espalhar, nós chamamos de dispersante. Então, aqui, ó, a substância que se espalha, nós chamamos ela de disperso. E aquela que é usada para ser espalhada, que a gente utiliza ela para espalhar a outra, nós chamamos ela de dispersante. Ok? Bom, para essa videoaula era isso. Ok? Entendemos bem o conceito de uniformidade, de separação total, entendemos o que é uma dispersão, e na próxima aula nós vamos entender a classificação das dispersões, ok? Então segue aí a nossa próxima videoaula.